Pessoal, eu tô aqui para conversar com vocês hoje, convidar para esse podcast. Eu tive uma super virada de chave na minha carreira. Eu era da indústria farmacêutica, fui para o mercado financeiro, consegui realizar muitos sonhos através do mercado financeiro. E hoje eu tô na maior plataforma de ativos digitais do Brasil e a terceira maior tokenizadora do mundo. Eu vou falar de cripto e renda fixa digital, investimentos muito bons e contar um pouco da minha história. Espero que vocês gostem muito, que esse podcast foi muito bom. Bem-vindo ao VerticCast. Hoje é muito especial. Hoje a gente está com a Beatriz Belay, do mercado Bitcoin. Hoje você vai dar uma aula para nós do que é esse mercado Bitcoin, essa economia, criptoeconomia. É uma satisfação receber você aqui. Eu acho que vai ser demais esse episódio. Obrigada, tô super animada. Vou falar bastante do MB e um pouquinho da minha história. Que legal. Ah, gente, é 15 anos não, tá? Não vou falar a É, idade, né? não, já tenho quase Pronto. 32. É só a carinha e a voz de 12 anos, tá? Podem ficar tranquilos. De longe, 15 anos. Você conversa 10 minutos, você, puta, peraí, tem 50 anos, peraí. Minha alma é antiga, de fato. Italiana, descendente, Bauru. Originalmente de Bauru, tô em São Paulo há quase 10 anos. E me formei na UEM em administração, então morei muitos anos no Paraná também. Sou bem viajada. Termos novos a gente aprendendo aqui. A gente aprendeu o que é startupeiro hoje. Meu marido é startupeiro, ninguém aqui conhecia essa expressão, acho que eu que inventei, mas adicione no dicionário de vocês. Startupeiro é o cara que abre muito startup. Vamos conversar com ele, tá convidado. Fala pra ele que vai gravar um Vou conteúdo chamar, com a ele vai gente. amar, inclusive ele é mais tagarela que eu, acredite. Mas, que bacana. E aí, como é que é esse mercado aí de criptomoeda? Como é que é, o que é esse negócio de, como é que é? Criptoeconomia, sabe? Por quê? A gente trabalha com investimento convencional. Nós somos um escritório de investimento. Você conhece bem, já passou por algumas operações. Já, Não é comum para ninguém o mercado de cripto, né? Tá? sim. A gente tira uma média pelos nossos clientes, né? Quem é que entende pra caramba? Quem é que vai a fundo? Não vai. E nós somos do educacional. A gente sabe que muitas vezes o investidor ou qualquer pessoa não se aprofunda num tema porque não tem acesso à informação. Esse é o motivo da gente estar aqui trocando essa ideia. Então vamos ter horas aí de troca de ideias e tiração de dúvidas, no geral, Na né? verdade, assim, o termo cripto, ele vai muito além de Bitcoin, né? Então, eu acho que quando a gente começa a falar um pouco de economia digital, que é o que a gente normalmente chama, a gente acaba se direcionando naquilo que é mais conhecido, que é mais famoso. E, obviamente, nos últimos anos, de fato, o Bitcoin vem ganhando bastante espaço nas mídias, até por ser uma moeda que se valorizou muito desde o seu início. Mas o MB ele vai muito além de criptomoedas. E a economia digital vai muito além de criptomoedas. Então, obviamente que a gente gosta muito de cripto, né? A gente começou há 12 anos como uma plataforma única e exclusiva de criptomoedas. Mas o nosso grande objetivo é conseguir usar da tecnologia da cripto para conseguir trabalhar com outros tipos de produto. Eu acho que vocês, até pelo histórico de vocês, por terem, né, um escritório de investimentos, vocês sabem que a XP lá atrás, por exemplo, era uma plataforma de renda variável. E houve quase que uma evolução natural ali, que eles entenderam que para crescer, eles precisavam oferecer outros tipos de produtos, ter uma prateleira muito mais extensa, e a XP se tornou praticamente um shopping de produtos de investimento, trazendo principalmente renda fixa, que é algo que vem crescendo muito no Brasil, até porque, historicamente, a gente tem uma taxa de juros muito elevada. Esse caminho foi muito parecido no MB. A gente também começou lá atrás como uma plataforma de criptomoedas. A gente entendeu ali em 2017 que, primeiro, é um produto extremamente volátil, que se a gente continuasse só oferecendo ali criptomoedas, a gente teria uma parcela muito pequena do patrimônio dos nossos clientes. E a gente falou, poxa, a gente precisa trazer também uma prateleira mais diversa de produtos. E a melhor maneira de trazer bons produtos num mercado no Brasil, onde a gente tem uma taxa de juros muito alta, sem dúvida é trazendo renda fixa. Então, hoje, a gente é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Nós somos a terceira maior tokenizadora do mundo. Então, a gente já é muito relevante no mercado em que a gente atua. E a gente já teve mais de R$ 1 bilhão emitidos em renda fixa digital.
Então, eu estou falando aqui de um mercado que tem um espaço muito grande para crescer e que a gente consegue trazer um pouco de inovação utilizando da mesma tecnologia do Bitcoin, que é o blockchain, para trazer mais eficiência nesse mercado. E Tá. aí que os assessores de investimento conseguem começar a trazer produtos diferentes daqueles que eles já estão acostumados a oferecer nas plataformas tradicionais de investimento. Então, é isso que a gente está tentando fazer e que a gente vem fazendo muito bem nos últimos anos. Legal, a gente vai Legal. fazer pergunta de criança de 7 anos, tá? Porque a gente quer o quê? A gente quer que você entenda. A gente quer que o nosso público entenda. A gente tem uma dificuldade, antes de passar a palavra para o Gui. Dificuldade não, é culpa nossa, planejadores financeiros, assessores de investimento, bankers, de educacional. A gente pega, às vezes, o investidor com patrimônio até elevado e ele não sabe a tributação do imóvel, ele não sabe a tributação da previdência, da renda variável, da renda fixa, ele não sabe a diferença de um tesouro direto, do LCI. Então, a ideia do canal, a ideia da plataforma educacional da Vertica, que é uma das empresas do grupo, é levar informação. Sinceramente, é levar informação. O nosso processo de planejamento financeiro com nossos clientes passa muito de, esquece as plataformas. Deixa eu explicar para você o que é blockchain, sabe? Primeiro, vamos primeiro saber qual ingrediente tem nesse prato de comida que eu estou comendo. Senão, o processo inteiro de planejamento financeiro ele fica muito largado, fica muito ruim. Assim, é igual você ir no médico, ele te dá um remédio e não te falar por quê, né? Não Exato. faz sentido. Desculpa. Não, é isso mesmo. E, assim, a gente tem percebido que o investidor, ele corre. Você trabalhou já na XP com todo tipo de investidor, ele corre muitas das vezes do Bitcoin, que na cabeça dele tudo isso é um negócio só. Não é porque tem risco, é porque ele tem vergonha, ele não conhece. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que que é o Bitcoin. Tá, Eu vamos acho lá. que essa é uma pergunta, no Google, pelo menos, é uma das principais perguntas da família isso. de investimentos alternativos. Tá, vamos lá. Eu acho que uma maneira fácil da gente explicar é que o Bitcoin é uma moeda digital. Eu acho que as pessoas elas tentam complicar muito. Então, assim como, né, o Bitcoin ele foi criado com a intenção de se tornar uma moeda onde a gente conseguisse comprar uma água, uma McDonald's. pizza, um McDonald's com essa moeda. Então, a ideia do Bitcoin era tirar um pouco dos intermediários. Então, era para ser uma moeda descentralizada, que a gente não tivesse ali intervenção de bancos centrais ou dos próprios bancos e instituições no meio. Então, a ideia do Bitcoin é desintermediar um mercado que tem muito intermediário. Isso não se provou muito verdade ao longo dos anos, até porque Bitcoin é uma moeda muito volátil. Mas o que o Bitcoin trouxe para a gente, na verdade, foi a tecnologia. Porque para o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda existir, ele tem que rodar em uma tecnologia. Então, assim como a gente está aqui nesse podcast, e para a informação que eu estou falando aqui hoje para vocês chegar até vocês, a gente está usando uma rede, que é a internet, eu também tenho como fazer trocas de moedas entre uma rede que não passa pelos bancos, que é a blockchain. Então, pensem o seguinte. Antes, eu lembro, eu trabalhei no Itaú quando eu tinha 20 anos. Quando eu ia fazer uma transferência, eu tinha alguns tipos de transferências. Tinha o DOC, né, que já caiu por terra hoje em dia. Mas tinha o DOC, que demorava ali dias para entrar na conta de outra pessoa. Ou eu podia enviar uma transferência de conta para conta dentro do próprio Itaú. E essa transferência era imediata. Por quê? Porque a gente estava dentro da rede do Itaú. Então, se eu fosse mandar R$ 10 para o Marques, ia ser imediato, porque o Marques também tinha uma conta no Itaú. Mas a partir do momento que eu ia mandar esses mesmos R$ 10 para o Guilherme, que tinha conta na Caixa Econômica Federal, isso poderia demorar até 4 dias para chegar. De horário, de compensação, um monte de limitadores, né? Vários limitadores e era caro. A gente pagava por isso. Então, antigamente, essas tarifas do banco eram justamente para cobrir esses custos. Então, se você pagava uma tarifa mensal lá, você tinha direito a 4 TEDs por mês. Olha como o mundo mudou, né? Hoje a gente faz Pix entre bancos de maneira imediata, muito fácil e sem custo nenhum para quem está trocando esses valores. Então, pensem que lá atrás o maior desafio do mercado de pagamentos em si era esse. Ele era um mercado lento e um mercado caro. Então, quando o Bitcoin ele foi criado, foi justamente para facilitar essas trocas, principalmente se eu estou comprando um produto na China, se eu estou comprando um produto nos Estados Unidos. E hoje ainda é muito difícil mandar dinheiro para fora. Ainda custa caro e ainda demora muito. Mas a gente consegue fazer isso via stablecoin, por exemplo, que é uma moeda pareada a dólar, pareada no euro, pareada no real.
Então, começou com uma ideia de justamente tirar alguns intermediários e deixar esse processo muito mais fluido, mais rápido e mais barato. E qual que é a vantagem disso, né? Qual que é a vantagem da blockchain? A blockchain, ela não tem dono, né? Então, vou dar um exemplo muito simples. Se hoje, né, algum ministro do STF tentasse bloquear a conta, né, o Banco Itaú, ele poderia. Ele tem esse poder. Por quê? Porque o Itaú responde diretamente para qualquer legislação dentro do STF. Agora, se você tem uma rede que ela é online e que ela não tem dono, como que você vai bloquear? Como que você vai fazer com que essa rede pare de funcionar? É impossível. Uhum. Então, eu acho que no início também pode ser que tenha muita gente que tenha usado para fins ilícitos, mas o mercado financeiro também é usado Sim. para fins ilícitos, né? A gente não é impossível a gente simplesmente bloquear tudo, não tem como. Na verdade, é impossível. Então, quando a gente tem uma rede que ela não tem dono, e eu consigo fazer uma operação direta. Então, eu estou mandando meus R$ 10 via rede diretamente para o Marques, diretamente para o Guilherme. Eu não preciso remunerar intermediários. Consequentemente, a minha operação é mais rápida e mais barata. E ela é uma rede compartilhada. Então, são vários computadores interligados que conseguem trocar essas informações entre um e entre outro e validar essas operações. Poxa, eu preciso validar se a Bia tem R$ 10 de saldo para enviar R$ 10 para o Marx. Então, ela é uma rede que permite compartilhamento imediato e de maneira mais barata. E essa rede, acima de tudo, é uma rede impenetrável. Como eu tenho uma série de computadores interligados, eu não consigo simplesmente hackear isso. Você precisaria de uma quantidade energética muito grande, você precisaria de uma força técnica mesmo, de tecnologia muito grande, para conseguir impedir que aquela informação fosse registrada naquele momento, naquela hora, de acordo com aqueles parâmetros. Então, ela é muito segura. Hoje, como que a gente registra informações? De diversas maneiras. Eu posso muito bem registrar a compra e venda de um imóvel num cartório. Então, a gente vai lá pessoalmente. Você tem taxas altíssimas. Poxa, como que eu vou comprar um imóvel na China? Quando a gente começa a pensar nessas barreiras, quando eu estou falando de fronteiras, faz muito mais sentido você fazer isso de maneira online, mas sem perder a qualidade, sem perder a segurança. Então, essa tecnologia ela veio justamente para a gente conseguir registrar e trocar informações, dados, valores de maneira imediata e muito mais barata do que no mercado financeiro tradicional. É. Agora, o Bitcoin conseguiu se tornar a moeda que a gente usa no dia a dia? Não, mas ele é com certeza uma reserva de valor que é muito importante a gente ter na nossa carteira como alocação. O que eu acho foi uma coisa que você falou que me chamou muita atenção. Você falou, poxa, o investidor ele tem medo, ele não conhece. Concordo, mas o investidor brasileiro, no geral, tem muito medo de volatilidade. Nos Estados Unidos, quando você monta uma carteira de investimentos para o investidor, você leva em consideração o tempo de investimento dele. Não se ele tem, né, estômago para aguentar a volatilidade. Se você é jovem, você vai ter muito mais alocação em bolsa. Se você já está perto da sua aposentadoria, você vai ter muito menos alocação em bolsa. Ponto final. Porque tudo é sobre horizonte de investimento. Se a bolsa sobe, a bolsa cai, o investidor americano ele está acostumado a mandar $100 por mês no S&P 500. Não interessa se a bolsa está cara ou está barata. E essa concepção no Brasil, ela não existe. Eu tenho certeza que vocês têm um desafio muito grande de colocar na cabeça dos investidores, e acho que de quem está ouvindo aqui, que volatilidade faz parte do jogo. Volatilidade é oportunidade de compra. Então, se você carregar a sua carteira e você fizer uma divisão, que eu tenho certeza que é muito bem do trabalho que vocês fazem, de colocar um pouquinho em cada estratégia, né? De aproveitar oportunidades de mercado, diversificar a carteira, não importa se num período curto de tempo aquilo não está ganhando do CDI. Né? Enquanto a gente continuar perseguindo o CDI no Brasil, a gente nunca vai conseguir criar uma carteira de investimentos realmente eficiente. Então, o mercado digital ele vem para trazer eficiência de custo, de rapidez,
de Tran- funcionalidade mesmo. Transparência, né? Transparência, porque você consegue consultar cada uma dessas transações. E uma vez que a transação é feita, ela não pode ser adulterada. Poxa, hoje em dia é muito fácil você adulterar um documento. Uhum. Eu vi, assim, eu trabalhei em banco há alguns anos, vocês também. Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas cortando a assinatura e colando e tirando xerox. Copiando Chico lá. Xavier. Chico Chico Xavier. Um Xavier. monte. Não, gente, é horroroso, mas é verdade. Quando você faz um registro digital, você não consegue fazer isso. Quando você assina pelo DocuSign, né, que você vai lá, manda, você assina. Poxa, quando a gente imaginou até a pandemia ali, que ia ser muito mais seguro e que teria uma validade jurídica e administrativa você assinar um documento num app, com seu e-mail. Mas não, hoje é o nosso normal. E, pô, porque é online, porque é digital, tem menos segurança? Imagina, é muito mais eficiente. Imagina se toda vez que eu precisasse assinar um documento, eu precisasse sair da minha casa. A gente mora em São Paulo. Uhum. Vai viajar 1 hora para assinar um documento? Não faz o Não menor precisa ir muito sentido. longe de documento de cartório. Tem documento que ainda, né, existe a necessidade do cartório. A gente faz isso, Verdade. Ficar 2 horas sentado num cartório para fazer uma assinatura. E não deu certo ainda. E ainda não deu certo. E sabe qual que é o interessante? É que assim, quando a gente traz esse tipo de evolução tecnológica para o mercado financeiro, a gente não pode, eu brinco que é, né, enfiar o pé na porta e trazer inovação para 100% do meu processo. Por quê? Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo do novo. Eu preciso acostumar o investidor com esse novo processo. Então, quando eu olho para os produtos do MB, por exemplo, eu conversei isso com o Marcos, inclusive. É, quando eu tenho uma renda fixa digital, muito desse processo acontece no cartório. Eu preciso ir ao cartório também, né? Eu tenho um escritório jurídico que olha para os contratos com os meus originadores. Eu tenho uma debênture financeira securitizada. Eu tenho uma securitizadora envolvida. Então, eu ainda não estou no momento do mercado onde eu posso inovar, né, em 100% do meu processo. Mas o pouco de inovação e tecnologia que eu consigo trazer para esse processo reduz os meus custos na cadeia de estruturação e, consequentemente, vai dar mais rentabilidade para o investidor final. Eu concordo. A gente tem observado bastante. A gente conversou com o Palone, que é o professor e hoje sócio da FK. Ele esteve com a gente aqui umas 2, 3 semanas atrás. E o papo com ele foi, cara, pra gente que é do mercado do seu alternativo, investimentos alternativos, o nosso mercado financeiro, mas sai daquele bancão, daquele brasão que as pessoas vendem a posição, a estrutura, a quantidade de anos Com e não a certeza. entrega, é um pouco mais difícil. Mas acredito eu que desde a pandemia, principalmente com o avanço tecnológico, a gente ganhou uma baita força. Porque o comportamento do investidor brasileiro hoje, ele é. Por mais que ele tenha acesso, poxa, a parte de tecnologia tem ajudado bastante, mas ele ainda é um pouco enrijecido, simplesmente por conta dos juros. Os juros favorecem muito o investidor no Brasil a tomar a zona de conforto. E a gente fala isso direto para os nossos clientes. Poxa, investir agora sozinho, com a Selic de 14,75 é fácil. Qualquer coisa que você fizer na internet, você vai ganhar mais do que 1% ao mês. Mas a questão é, teu investimento é de curto prazo? Você vai queimar todo o seu investimento até o ano que vem? E o investidor ainda está com um pouco de dificuldade para enxergar isso. Então, acho que nosso trabalho como MB, como Vertic, como XP, é levar a informação de uma forma bem descomplicada na ponta para pôr o investidor para fazer um pouco mais de reflexão, pensando no horizonte de tempo. Você falou um negócio que é bem importante. Quando a gente olha para o mercado americano, que para a gente é o reflexo no Brasil, Uhum. principalmente para o mercado autônomo, lá desde 1984 já roda super bem, e aqui praticamente há 6, 7 anos que tracionou. O investidor lá fora, ele toma muito mais risco por maturação. Ele não olha, pô, a carteira do mês, a curva de juros, ele não tá nem para nada disso. Isso é só balizador para os indexadores. Ele está muito mais tracionado na maturação do portfólio dele, por anos. E o brasileiro, percebo que ele tem mudado bastante o comportamento. A gente passou por Itaú, por HSBC, por Banco Safra, grandes instituições, onde lá atrás a gente não tinha nem espaço para ter esse tipo de conversa. O investidor corria, achava ruim se você falasse, e hoje a moeda inverteu. Até por conta da mídia positiva ou negativa, o investidor vem procurando a gente para falar a respeito. O que eu acho legal, se você puder enfatizar para a gente, hoje a grande diferença do mercado Bitcoin como uma empresa séria, certificada, consolidada,
em relação a outras empresas que apareceram no meio do caminho, quebraram, deram golpes bem fortes no mercado e, infelizmente, o holofote da mídia foram somente para essas empresas. Eu acho que a gente tem que lutar um pouco contra a mídia, no Brasil para tudo. Pra É a tudo. mídia na Santa Efigênia, que fala que tem um monte de gente lá roubando o dia inteiro, e não tem, porque a gente convive lá. A gente tem bastante cliente lá, dono de prédios, de empresas. É a mídia contra o mercado financeiro dizendo que corretora está quebrando, sempre de forma bem tendenciosa. Hoje, se você puder destacar o mercado Bitcoin frente aos assuntos negativos dos últimos 5 anos, quais são as principais características? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Eh, Nos últimos 5 anos, principalmente, a gente viu no mercado que todas as pirâmides financeiras foram envolvendo o nome de criptomoedas ou de Bitcoin especificamente. Então, o mercado tem já um pé atrás quando você coloca o nome Bitcoin no meio. Tanto que eu diria que nos últimos 10, 12 meses, a gente vem fazendo um shift na nossa marca mesmo e a gente tem se chamado muito mais de MB por conta disso. Porque nesses últimos anos, tudo que foi de ruim na indústria de criptomoedas envolveu o nome do Bitcoin. Então, a gente viu várias pirâmides financeiras. A gente teve a quebra da FTX, que também era uma exchange. Então, a gente vem tentando, talvez, trazer essa educação para o investidor final, de que não é bem assim. E, acima de tudo, uma coisa que a gente apoia muito e a gente tem uma proximidade muito grande é com os órgãos que regulamentam o sistema financeiro tradicional. Então, todos os nossos produtos a gente utiliza a resolução da CVM 88, por exemplo. A gente tem uma proximidade muito grande com o próprio Banco Central, porque a gente quer que o mercado seja cada vez mais regulado, porque a regulamentação ela traz segurança. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E uma maneira que a gente encontrou foi tirar um pouco da nossa marca esse peso tão grande no Bitcoin, para tirar esse preconceito que os investidores têm quando a gente fala de mercado cripto. E, adicionalmente, a gente tem alguns processos internos nossos que garantem uma segurança muito grande para o investidor final. Então, você, investidor que está procurando uma exchange, por exemplo, você precisa procurar uma exchange que tenha algo que se chama segregação patrimonial. Bia, o que é isso? É muito simples. Quando você manda qualquer parte do seu patrimônio para a nossa plataforma, ele não se mistura com o patrimônio do MB. Então, aqui tem 2 pontos. Eu, como MB, não posso pegar o seu dinheiro e me alavancar no mercado. Então, eu não posso pegar o seu dinheiro e investir em Bitcoin, por exemplo. Então, o seu patrimônio está separado do meu. E, adicionalmente, eu não posso fazer essa mistura a ponto que, se um dia o MB deixasse de existir, quebrasse, como aconteceu no mercado de cripto nos últimos anos com outras empresas, eu não levo o meu cliente junto. O patrimônio dele está totalmente separado do meu. Ele vai pegar ali as criptomoedas dele, as rendas fixas dele, e vai mandar para uma outra instituição. Então, ele está protegido. Assim como quando um cliente está na XP sendo atendido por vocês, se a XP deixasse de existir, ele pegaria os investimentos dele e levaria para outra corretora. Então, hoje no mercado, a gente tem como investir de maneira segura, sem depender, de maneira segura, sem depender da boa fé de qualquer empresa. Porque isso está muito separado. Sim, o MB é auditado, a gente foi auditado muitos anos pela Ernst Young, inclusive, que é uma das 4 maiores empresas de consultoria do mundo, e hoje a gente é auditado pela KPMG. Então, a gente faz de tudo para o investidor conseguir olhar para a gente e falar assim, não, peraí, essa aqui é uma empresa séria e sofisticada. A gente está há 12 anos no mercado. E há 12 anos a gente vem impulsionando a regulamentação do mercado cripto, do mercado de renda fixa digital, por exemplo. A gente vem criando processos robustos, claros e transparentes para trazer esse tipo de segurança para o investidor final. E a gente quer ter esse papo com você que quer investir na economia digital, que a gente chama, né, numa renda fixa digital, para justamente você entender que você consegue ter acesso a plataformas diferentes do que a gente está acostumado, diferentes do mercado financeiro tradicional. Até porque essa é uma tendência, né? Eu acho que da mesma maneira que a XP lá atrás tirou o cliente do bancão, tirou o cliente do Itaú, do HSBC, né? De grandes bancos, grandes bandeiras, para trazer outros tipos de investimento, o assessor de investimentos ele começa a ser o cara que ele vai ser responsável por trazer outras plataformas. Ele vai ensinar o investidor a comprar uma casa por meio de um consórcio. Outras soluções. São outras soluções, né? E eu acho que isso
cada vez deixa o assessor mais isento. No sentido de, peraí, eu não vou indicar só a XP, eu não vou indicar só o BTG, eu não vou indicar só o produto que me paga melhor. Não, eu tenho aqui um conjunto de soluções financeiras que vai atender você, investidor final, a diversos cenários da sua vida. Poxa, você quer investir numa renda fixa digital? Com a renda fixa digital você investe R$ 100. Você não precisa ter o PU mínimo de R$ 1.000, né? Que a gente está falando no Sim. mercado financeiro tradicional. Explica pra gente o que é renda fixa digital. Ah, ótimo, Isso vamos é lá. legal. Renda fixa o brasileiro gosta bastante. Renda fixa digital é simplesmente a renda fixa tradicional, então é um processo muito parecido. Só que no final do nosso processo, a gente registra em ambiente digital, a blockchain. Então lembra que eu falei para vocês que a blockchain é uma rede que permite troca de dados, registro de dados? A blockchain ela é um cartório digital. Então, em vez da gente precisar registrar um contrato lá no centro e no mesmo horário e pagar taxas abusivas, a gente faz esse registro de maneira digital. Qual que é a vantagem de fazer isso para você, investidor final? Em vez de você acessar uma renda fixa, que teve ali muitas pessoas participando com muito custo envolvido nessa estruturação, você vai direto para uma renda fixa que teve menos pessoas envolvidas, que tem um processo muito mais rápido, mais tecnológico, mais eficiente, que tem menos custos envolvidos na operação e que vai sobrar mais rentabilidade para você. Por quê? Consequentemente, se eu gastei menos fazendo isso, eu consigo repassar essa economia que eu tive para o investidor final. Então, a renda fixa digital é uma renda fixa registrada em ambiente digital. Antes, a gente chamava de renda fixa tokenizada. Por que tokenizada? O token, ele é o registro digital daquela renda fixa. Então, acho que uma maneira... Código. É um código. A chave de É segurança, uma né? chave, é um endereço que eu registrei digitalmente. Qual que é a vantagem disso? Eu vou dar um exemplo que talvez vai ficar mais fácil. Esse copo, tá? Imaginem que eu tenho esse copo e eu quero que o Marques compre 1/3 desse copo, o Guilherme 1/3 desse copo e eu fique com 1/3 desse copo. É possível? O Só copo, se quebrar. o copo é indivisível, a não ser que eu quebre, mas aí ele não vai servir para muito, né? Então, quando eu tenho um objeto físico, ele fica muito difícil de eu negociar esse objeto. Eu consigo negociá-lo apenas ele como um todo. E se eu pegar o meu copo e registrar na blockchain? Olha, é um copo de vidro que cabe em 300 ml, ele tem um detalhe aqui em V, ele, né, custa R$ 100. A partir do momento que eu registrei esse copo no ambiente digital, na blockchain, e foi um processo rápido, barato e simples, eu consigo vender 1/3 para o Guilherme, 1/3 para o Marques e ficar com 1/3 para mim. Então, algo que era antes indivisível se tornou divisível. Qual que é a vantagem de fazer isso numa renda fixa? Imaginem, por exemplo, e eu vou fazer uma analogia com o mercado financeiro tradicional, tá? A gente tem um CRA da JBS. 2 bilhões de reais. São poucos investidores que conseguiriam comprar 100% dessa dívida. Como que ela é estruturada? Ela é registrada, ela tem uma securitizadora e ela é registrada na B3, que antes era a CETIP. E ela é dividida em pedacinhos de R$ 1.000. E o assessor vai lá, liga para o cliente e fala, poxa, eu tô com uma oportunidade aqui do CRA da JBS, que vai pagar CDI mais 0,5 por 25 anos, que vai te pagar juros semestrais e ela tem as características dela. Você quer comprar? Quero comprar R$ 1.000. Esse é o mínimo. Eu poderia fazer o mesmo com o CRA da JBS. Só que registrar no ambiente digital, quebrar em pedacinhos de R$ 100. Então, eu consigo dar mais acesso para mais investidores. A acessibilidade é muito maior. Eu teria uma economia muito grande e esse CDI mais 0,5 não seria CDI mais 0,5, seria CDI mais 1,5. Porque eu economizei na estruturação da minha renda fixa. Então, a renda fixa digital, ela é uma renda fixa que ela não é registrada da maneira tradicional. Ela é registrada digitalmente. Isso incorre em menos custos e mais rentabilidade para o investidor final. E o lastro Eficiência. dela, Pode ser qualquer um. uma cripto. Por Não, exemplo, a cripto é a moeda. A renda fixa, ela vai ter um lastro como outro qualquer. Então, eu vou dar um exemplo muito bom, muito sofisticado. Quando eu vou no mercado,
né? E eu passo lá R$ 100 no meu cartão da XP. Vai uma mensagem para XP, cartão Visa. A Visa manda mensagem para XP e a XP verifica se eu tenho limite, se faz sentido eu fazer aquela compra. Passei o cartão, aprovou. Só que imagina que o mercado ele vai receber aquele valor dali 30 dias. Só que ele pode antecipar esse valor. O que a gente faz? A gente tem parceiros, né, que trabalham com o mercado de antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Eles oferecem essa antecipação para o mercado, que antecipa aquele recebível com um desconto. Então, imagina que eu gastei R$ 100 e ele vai receber 70 no dia. Eu faço isso em grande escala. Qual que é o meu risco? É da Bia não pagar a fatura? Não. Não, maravilhoso. Então, gente, isso eu vou explicar para vocês, tá? Quando você passa o cartão de crédito, se você não pagar a sua fatura, o Banco Itaú, o Banco Safra, o Nubank, a XP vai ter que pagar todos os estabelecimentos comerciais que você passou os últimos 30 dias passando o cartãozinho. Independentemente de você pagar o banco ou não. Você vai ficar inadimplente com o banco, inclusive pagando um dos maiores juros do Brasil, que é os juros do rotativo do cartão. Do mundo. Do mundo. Muito bem falado. Quando você faz isso, você não vai deixar de pagar a padaria do Zezinho, o mercadinho que você foi. O banco vai ser responsável por aquele pagamento. Então, quando a gente antecipa esses recebíveis para os estabelecimentos comerciais, a gente está comprando o risco de um banco. Só que no mesmo dia que eu passei no banco da XP, alguém passou no Nubank, alguém passou no da XP, no do BTG e assim por diante. Então, a gente tem uma estrutura com vários bancos envolvidos, onde a gente tem o risco de banco, do pagamento dos bancos, e a gente consegue pagar CDI mais 1,75% para o investidor final, isento de imposto de renda. Eu tenho uma renda fixa digital. O que é por trás? É uma debênture securitizada. Só que no final ali eu faço a tokenização. Então eu tenho a representação digital daquela debênture, dividida em pedacinhos de R$ 100. O risco de crédito é desse pool Desse pool de emissores, por bancos. exemplo. Perfeito. Legal. E rende muito bem porque é bem gerido, elimina os custos intermediários, por aí vai. E esse é um mercado, talvez isso não seja tão claro para o investidor final, né? Mas esse é um mercado institucional, porque hoje os fundos dos bancos compram esse tipo, normalmente é feito via FDIC, né? Uhum. Em fundo de investimento em direito creditório, esse tipo de lastro. Então, como que funciona normalmente? Você tem um FDIC, que tem um gestor, e esse FDIC ele é vendido para a gestora do Itaú Asset, da XP, né? Então, é um mercado super institucionalizado. E ele compra para colocar lá nos fundos da gestora. Então, indiretamente, o investidor final ele está comprando um pouco desse lastro no fundo XPTO que ele tem lá na corretora, lá no bancão. Tá dentro. Só que, olha só o que eu tô fazendo. Eu tô tirando todo mundo do jogo e eu tô vendendo esse lastro que tem um risco super baixo de crédito diretamente para o meu investidor final. E uma das vantagens é essa acessibilidade, porque o investidor vai conseguir comprar com R$ 100. Mas também o imposto de renda, porque hoje a Receita Federal olha para renda fixa digital igual ela olha para criptomoeda. Então, eu tenho isenção de imposto de renda em recebimentos de até 35 mil por mês. Recebimento, venda, alienação. Então, eu consigo montar uma carteira de investimentos hoje com renda fixa digital, que eu tenha recebimentos abaixo de 35 mil por mês, que eu vou ficar isenta. E hoje, para você, investidor, conseguir um CDI mais 1,75% isento, Risco. eu tenho certeza que você vai ter que comprar um risco muito alto. Você não vai comprar um CDB de um grande banco. Você vai comprar um CRA, uma debênture, um CRI de alguma empresa, às vezes, que pode ter um potencial de quebrar. Aí é o que você falou. Se a gente pensar no formato tradicional de estruturação, para alguém te pagar na ponta investidor CDI mais 1,75 isento, é porque o custo de estruturação, cara, foi um absurdo. Foi Ou um seja, CDI a pessoa mais tá com a 8, corda, a empresa tá com a eventualmente. corda no pescoço. Ela tá Exato. tomando dinheiro para... Cara, Ela só tá caramba. postergando a quebra da empresa dela. Principalmente quando a gente pega os juros, o contexto de juros atual. O Marx teve um cliente recentemente com um patrimônio muito grande, né, Marx?
E ele levantou a bola pro Marcos numa determinada reunião e falou, cara, eu quero uma taxa dessa porque a pessoa da outra corretora me ofereceu. Isso foi no começo do ano. O Marcos falou, cara, não vou... Assim, se você quiser, você me registra, eu posso comprar pra você, não tem problema. Mas eu não te recomendo porque a gente tem toda uma curadoria na empresa. E se esse cara tá te entregando essa taxa, é por conta desse fator. O que aconteceu com ele 2 meses atrás? Cara, o que a gente estava falando agora antes das câmeras. Teu marido é CFA. Aham. E não é só porque é CFA, a gente é de mercado, assim. Cara, eu sou o CFO de uma empresa. Eu vou lá no mercado estruturar uma dívida. Por que eu estruturo uma dívida? Por que a JBS estrutura uma dívida? Ela tem Ou não, dinheiro? ou não quer usar capital próprio, porque no Brasil, muitas vezes a estruturação de dívida ela é mais barata do que o capital próprio. Sim. Perfeito. Às vezes é, muitas vezes é, que é o O que a custo de gente... capital é muito alto, É, o né? custo médio ponderado de capital que a gente Aham. estuda aí nessas certificações de finanças. Tá bom, então eu vou estruturar uma dívida. Eu vou pagar para alguém estruturar a dívida. É que o investidor não tem acesso a essas informações. Eu sou o CFO da JBS, eu procuro lá o BBA, o BBI, sei lá, uma casa dessas de estruturação, e eu vou pedir 2 bilhões de reais emprestado no mercado. Aí o investidor recebe uma oferta final que é CDI mais 1. Legal. Então, CDI deu 12, ganhei 13. Deu 15, ganhei 16. Tá bom. Deu 10, ganhei 11. Legal. Para o investidor, não é ruim ganhar isso. E normalmente é líquido de imposto de renda. Normalmente as incentivadas, os CRIs, os caras. Tá Exato. bom. Ótimo para você, investidor. Você está ganhando uma bela taxa. E para quem está pagando? O raciocínio é para quem está pagando. É bom pagar? É. Quando a Selic estava projetada a 10, estava bom. Estava 9, né? E agora que está projetado a 15, como é que faz? A margem, principalmente para quem é empresário, no teu negócio, ele gera uma margem de 20% ao ano? Com tranquilidade? Não. Se eu estiver devendo hoje a CDI mais 1, eu vou dever a quanto? A 16. E aí? Fora que não é 16, porque eu paguei para alguém estruturar essa dívida. Eu paguei, eu cheguei lá no Itaú e o Itaú falou o seguinte, tá bom, eu monto 2 bilhões para você, tokenizando, distribuindo, blá, 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 eu cobro 5%. Então, na verdade, eu estou devendo a CDI mais 1 mais 5%. Exato. Para mim, para a empresa, custou mais que isso. Não foi O só a tomador, taxa né? que eu estou te pagando. Então, assim, o risco fica alto. Quem é o emissor que está me devendo? É a JBS? É a Petro? É a Vale? É um emissor de primeiríssima linha? É um banco grande? Legal. Assim, se for de primeiríssima linha, não vai pagar uma remuneração também tão alta assim para você. Então a gente chama o investidor, Bia, para a realidade muitas vezes, assim. Porque quebra, velho. Quebrou, sumiu, já era. Agora mesmo a gente está passando por um momento que a Azul Linhas É, Aéreas, pediu recuperação judicial nos Estados Lá Unidos. fora. exato. E a gente fala para o investidor, é um setor complicado no Brasil, a aviação no Brasil ela é totalmente dolarizada, os Tem um aviões custo são... em dólar e uma receita em real, né? Exato, Exato. assim, pô, nossa moeda de circulação aqui não é o dólar, é o real, é uma moeda que sim é forte, mas não é o dólar. Não é também não é a moeda lá do país terceiro mundo, mas assim, a gente tem que colocar o pé no chão na hora de alocação. Por quê? Existe um negócio, Bia, que a gente tem feito nos últimos anos, que é deixar de estudar um pouquinho o Excel, deixar de estudar um pouquinho o CFA e começar a estudar um pouquinho mais psicologia voltada para finanças. Ótimo. O que o investidor busca? Ele busca segurança. Por que alguns investidores... Você citou um negócio fantástico agora, que foi o tema reserva de valor. E o Paulo Guedes foi um dos que mais, de forma brilhante como ele explicou o tema reserva de valor envolvendo a criptomoeda. A criptomoeda não é um negócio que você vai comprar um McDonald's com ela. Não vai, tu não vai lá, dá um lanche aí e toma um Bitcoin. Não. Ela virou o quê? Uma reserva de valor. O que é reserva de valor? Desculpa a analogia, mas eu sou um ucraniano, bilionário. O que eu vou fazer com a minha grana agora, que a Rússia me atacou? Faço o quê? Compro terreno, compro imóvel, compro ouro, a principal reserva de valor ao longo de milênios no planeta Terra é o ouro. E agora apareceu um negócio chamado Bitcoin, ou uma criptomoeda, que não só tem Bitcoin, né? Bitcoin é a principal. Então, assim, virou uma reserva de valor quando o investidor ele tem insegurança no sistema financeiro, por exemplo. E no Brasil a gente escuta toda hora, né? Ah, o candidato tal, o candidato Y, meu dinheiro, não sei o quê. Então, nós, assessores, bankers, agentes do mercado financeiro, a gente não pode olhar para o Excel. A gente tem que olhar para o sentimento do investidor. O que te traz segurança? Ah, ontem mesmo, antes de ontem a gente estava no evento. Um falou que era imóvel, o outro já falou que era dinheiro aplicado no banco. O outro já falou que era cripto. Legal, o nosso papel não é convencer o cara ao contrário disso. O nosso papel é atender o objetivo dele. É imóvel? Vamos lá montar um negócio aí para você aumentar a tua carteira de imóveis. É cripto? Vamos lá falar com a Bia, no MB, que tem um monte de opção lá legal para você montar a tua reserva de valor em cripto, seja em RF ou em RV lastreado. Então, o que a gente quer deixar de mensagem é:
Nós aqui, a gente tem que entender o teu psicológico. A gente tava falando de filho agora. É, Muda a vida, né, Bia? Né, muda. Bia? O Gui tem 2. Quando você tem filho, o teu juízo de valor em relação às finanças começa a mudar. O Sim. que é segurança para o meu filho agora? É um tesouro direto aí para 50 anos, para 30 anos, para quando ele tiver tantos anos ele ter uma reserva? É o imóvel? É a Seguro de cripto? vida. É o seguro de vida? Então, assim, muda. E eu acho que um dos maiores erros de um assessor, quando eu falo assessor é no geral, o banker do banco é assessor, é o cara da gestora, é o cara do startup, é não entender a psicologia voltada para as finanças, ou seja, a cabeça do investidor, o que ele quer, onde ele se sente mais confortável. E aí desculpa me prolongar, mas vamos colocar no lugar do paciente que descobriu uma doença grave. O que ele quer do médico? Solução. Legal, ele quer curar da doença, mas antes disso, ele quer o conforto do conhecimento. Ele quer que o médico explique, ó, você pegou essa doença por isso, aquilo, ó, vamos por aqui, vai cortar, tomar uma O aspirina. caminho é É o esse, né? caminho, é a mesma coisa que o nosso trabalho é esse, tá? Esse brucutu que os fala é um homem carinhoso. Eu consigo expressar para as pessoas e confortar as pessoas com o quê? Com o educacional que eu aprendi na minha vida. O que é que eu faço de melhor na minha vida? Educacional dentro da minha profissão. Guilherme, você está fazendo agora o educacional dentro da tua profissão. É entregar o teu melhor para aquela pessoa de informação, para que a pessoa, sim, aí confie em você e tome uma decisão boa nas finanças dela. E tem um Explicando o ponto. que o Guilherme falou agora, do cara que queria fazer um negócio lá de risco. Não Aí, faz mais. Resumindo o que aconteceu. Tomou. Tomou, né? Quebrou. Não, e eu acho que é muito isso, sabe? O investidor, ele tá assistindo televisão, ele só ouve desgraça, né? Ah, ele tá preocupado, ele ouve que os Estados Unidos, com a questão das tarifas do Trump, ele ouve que pode ter uma desaceleração na economia mundial, ele ouve que o fiscal do Brasil tá horroroso, ele ouve que nossa taxa de juros vai crescer mais, que nossa inflação tá desenfreada. Então, assim, ele escuta muita coisa, né? Tem um barulho muito grande de notícias ruins quando a gente pensa em economia. E eu falo, poxa, se eu não tivesse o nível de conhecimento que eu tenho, de experiência que eu tenho no mercado financeiro, eu estaria desesperada. Ano passado foi recorde de solicitação de recuperação judicial no Brasil. E qual que é a tendência? Que esse cenário eventualmente piore. Porque, poxa, pensem na empresa, né? Você tomou uma dívida que você paga CDI, o CDI está subindo. Vai chegar eventualmente a 15%, né? Não se sabe exatamente. Então, a dívida ela está tendo um peso maior nas empresas. E é nesse momento que você, investidor, precisa realmente ter uma curadoria muito grande na hora de selecionar os investimentos que você vai escolher. Então, quando eu falo que o MB, por meio de tecnologia, e assim, gente, o meu time de crédito trabalhou na XP, BTG, Itaú. Então, assim, meu time de crédito é um time de crédito de mercado financeiro tradicional. Eles estão olhando se vale a pena ou não fazer aquele produto. Comentei com o Marcos já. Algumas empresas que entraram em recuperação judicial ano passado tentaram emitir dívida com o MB. A gente disse Não não. passou. Não passou, porque a gente tem um critério de crédito rigoroso e a gente gosta de produtos sofisticados. Então, o que eu tô trazendo para você, investidor final, eu tô buscando esse tipo de renda fixa, né? De lastro, que a gente chama, né? Que é a origem desse crédito, que tenha um risco já inerente baixo de crédito, que eu consigo estruturar de uma maneira muito mais barata para, no final do dia, você, investidor, acessar com R$ 100, com 10 mil, com 20 mil, com 1 milhão, não interessa, mas que você tenha acesso a produtos sofisticados que estão usando da tecnologia para beneficiar o investidor final. E a gente não está inventando a roda, pessoal. Muito do que a gente faz é muito parecido com o que o mercado já faz hoje, principalmente a parte de boas práticas. Mas se eu posso trazer mais eficiência, se eu posso fazer isso via tecnologia, né, tokenizando, registrando isso em blockchain, utilizando de uma tecnologia que é segura, que é clara, que é barata, que é transparente, para chegar no investidor final e ele não receber CDI mais 1, ele receber CDI mais 1,75, ele receber CDI mais 3, CDI mais 4, isento de imposto, a gente vai fazer, esse é o nosso propósito. E eu estou realmente trazendo um produto sofisticado. Só que não é sofisticado porque você consegue investir só com R$ 1 milhão. É sofisticado porque o cérebro por trás está conseguindo fazer de uma maneira que beneficia o investidor final. Eu quero que todo mundo tenha acesso a isso, não só o multimilionário. Ele vai ter acesso também, Uhum. mas eu vou democratizar isso via tecnologia. E a tecnologia ela vem fazendo isso em todas as esferas, gente. A tecnologia ela facilita e ela dá acesso pra gente em tudo.
Então, se no fim do dia eu posso fazer com que a empresa pague menos juros, porque ela também vai estar emitindo ali numa dívida, num custo de capital mais barato. Então, eu estou impulsionando o Brasil. Se eu consigo gastar menos, fazer tudo dentro de casa com um time excepcional, porque meu time é excepcional. E no fim do dia eu ainda consigo pagar uma rentabilidade melhor para o investidor que está querendo angariar patrimônio para se aposentar, para não depender de INSS daqui 20, 30 anos, a gente vai fazer. Com risco banco, com risco caixa econômica, a gente tem um produto de antecipação de saque aniversário FGTS, que a gente estrutura também uma debenture, que também é tokenizada, que também tem isenção de imposto de renda, que tem risco caixa econômica, que é um mercado totalmente institucional no Sólido, né? Brasil, sólido. Tem um chamado no site de Legal. vocês que eu achei bem interessante, até anotei aqui. Atende dos mais conservadores aos mais arrojados. É isso. Eu queria pegar um gancho contigo. Como que você, pegando essa evolução que a gente falou até agora, pô, de 10, 15 anos pra cá, a XP veio, quebrou, desbancarizou, veio com o marketing de desbancarizar, e os bancos bateram na XP, que era só uma corretora. Aí a gente chega no meio do caminho onde, em 2025, XP vira banco, com força para virar bancão, os bancos começam a virar corretoras, cadastrar escritórios independentes, ou seja, todo mundo na mesma linha da água. Como que você enxerga o avanço, tanto para os alternativos, quanto para o mercado financeiro de forma geral, pelos próximos 5 anos? Tá. Porque é muito provável que já estão copiando vocês. A gente olha na plataforma, hora ou outra, de um banco ou outro, e aí tem, o Bitcoin não sei da quanto, fundo não sei da quanto, atrelado a alternativos. Porra, até um tempo atrás o banco mexia o pau. Com certeza. E aí, É uma história até curiosa, assim, porque os bancos, eles criticaram muito criptomoedas, né? O que que mudou? Eu acho que para você investidor, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Bitcoin milhões de vezes, mas o que que mudou? Mudou que algumas gestoras e as maiores gestoras do mundo estão recomendando que todo e qualquer cliente tenha de 1 a 3% de alocação em criptomoedas. Então, quando a gente vê os grandes investidores, então eu tô falando aqui, gente, da BlackRock, que é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, da Fidelity, quando esses grandes investidores, essas grandes gestoras começam a olhar para o mercado e falar, peraí, esse mercado, ele tem fundamento, todo mundo começa a querer se adequar a isso. Hoje o Itaú tem criptomoeda, a XP já teve no passado, Sim. o BTG tem uma célula de criptomoeda deles também. Então, a tendência é que todas as instituições comecem a trabalhar. Por quê? Porque o mercado institucional credenciou o mercado de criptoativos e falou: peraí, gente, todo mundo, seja um investidor conservador ou agressivo, tem que ter um percentual do seu patrimônio em cripto. Essa é uma nova verdade, é a Virou nova parte realidade. do Asset Allocation. Asset allocation. Inclusive, se você olhar o asset allocation de alguns lugares, já tem lá, eventualmente, um ETF, né? Alternativo, uma né? alternativa ali de Seguros. hash, etc., que vai ter criptomoeda. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A partir do momento em que esse mercado ele fica credenciado, todo mundo quer começar a correr atrás desse mercado. Isso aconteceu com a XP lá atrás. Como que era o mercado antes? O mercado era plataforma fechada. Como? Você entrava no Itaú, era tudo laranja. O produto do Itaú era laranja. A lâmina do Itaú era laranja. O que tinha dentro do Itaú era produto do Itaú. ADM Itaú. Totalmente intencional. Exato. A gente sofreu muito com isso no passado. Dentro do Safra, o que a gente tinha? Produtos do Safra, né? O Galileu, né? Muito famoso. Galileu. Esse é famoso. Mas eram produtos da gestora do Safra, que eram estruturados, pensados e disponibilizados pelo Safra. Quando a XP chegou, caiu por terra. Ela falou: não, aqui não vai ter produto XP só. Aqui eu vou ter Itaú, eu vou ter Caixa, eu vou ter Banco do Brasil, eu vou ter Sul América, eu vou ter todas as gestoras do país. Eu vou diminuir o patrimônio a ser investido aqui nos fundos, eu vou dar acesso ao mercado financeiro. Ela desbancarizou todo mundo e hoje se tornou banco. Qual que é a tendência do mercado, na minha opinião, para os próximos 5 anos? Que eles sejam esse shopping de oportunidades financeiras. Quando eu digo oportunidades financeiras, eu tô falando de blindagem patrimonial. A XP tem seguro hoje. A gente tem a própria seguradora hoje. Própria O ano seguradora. passado lançou a própria seguradora. Que, inclusive, muito boa. Sim. Você vai ter cartão de crédito. Você vai ter conta.
Então, a XP tem tudo isso hoje. Porque quanto mais você atende o cliente em todas as pontas, mais esse cliente é seu. Mas ele depende de você. Hoje, eu, MB, a gente já tá fazendo o teste interno do cartão de crédito do MB. Então, eu vou também dar cartão de Aí se eu crédito. perguntar, tava É, anotado pra te perguntar. eles, Vai é virar isso. banco. No final do dia, a gente vai virar eventualmente um banco. Sim. Poxa, será que eu vou distribuir CDB? Acho que não. Nós somos uma corretora já, nós compramos uma corretora recentemente. Nós somos uma instituição de pagamento, ou seja, a gente consegue fazer essa troca de recursos entre clientes. A gente vai lançar nosso cartão de crédito e a gente tem ali criptomoedas e renda fixa digital e renda variável digital, que é investimento em startups, na média. Então a gente também está buscando atender o cliente em todas as pontas. E o assessor, onde que ele entra nisso? Ele vai ser o responsável por apresentar para o cliente dele todas as oportunidades que ele tem no mercado financeiro. Seja comprando um imóvel, seja investindo num negócio, seja investindo numa startup, seja tendo o melhor cartão de crédito, que é o da XP, eventualmente, mas usando a conta do MB, porque tem um facilitador tal, seja comprando o CDB na XP ou uma renda fixa digital no MB, o assessor ele vai ser responsável por direcionar a vida financeira do cliente. A gente brinca lá no Planejamento escritório com financeiro. bastante frequência, a gente faz um paralelo, né? Medicina Uhum. com a nossa profissão. E a gente fala cada vez mais, o assessor que não virar um médico, um clínico geral, para poder fazer aquele primeiro contato na linha de, pô, passou na triagem, vamos pensar no cenário do hospital. Passou no balcão, você pegou a senha, deu seus dados, aí você passa na triagem. Faz ali a primeira uma leitura da tua pressão, da tua oxigenação, que é o cadastro. Aí ele vai para onde? Para o clínico geral. E aí é onde o assessor vai ter que fazer um trabalho muito bem feito para diagnosticar, tentar absorver ali ter a maior sensitividade possível do cliente e conectar ele com um especialista, com o médico especialista de qual for a doença, qual for a dor do cliente. Porque só investimento virou commodity. E a gente fala isso com muita transparência para o nosso cliente direto. O cliente, pô, quanto que eu vou ganhar? Se for só por valor, por preço, o senhor se auto-atendendo em qualquer plataforma, talvez você ganhe até mais do que comigo, num curto espaço de tempo. Agora, se a gente for desenhar um plano de vida, um plano financeiro, aí sim a gente vai te conectar com os especialistas pertinente ao teu perfil. Então, assim, a gente tem percebido muito que, por exemplo, o mercado Bitcoin, nós somos clientes. Antes de qualquer interação como parceiro, como alguma coisa do tipo, a gente abriu conta e começou a usar para ver se funciona. Lógico. A gente é meio cismado com tudo que a gente faz. Então, antes de pensar em falar para cliente, se um cliente levantar a mão, você acha que funciona? Cliente, espera que eu vou testar primeiro. E a gente super adorou, pô, plataforma muito didática, um leigo consegue acessar facilmente. Como que você enxerga hoje, principalmente essa molecada mais jovem, que tem a precocidade na veia, que abre e sai investindo, sai comprando, vendendo, como que você enxerga, ou o que que vocês têm feito como educação financeira para esse público? Lógico que o público de forma geral, mas naturalmente quem tem mais acesso à tecnologia acaba consumindo melhor o educacional de qualquer empresa. Com certeza. Eu acho assim, existe uma tendência muito grande que os patriarcas, né, estão ficando mais velhos e essa nova geração, ela já tá com muito mais tecnologia na veia, né? Então, o cliente ele acha que porque ele tem acesso e porque ele pode fazer sozinho, que ele deveria fazer sozinho. E não é bem assim. Eu posso ir na farmácia e comprar um remédio, mas eu prefiro ir ao médico antes, Perfeito. porque ele precisa me dizer o porquê que eu tenho que tomar aquilo, se aquilo é a melhor escolha. O que que eu vou fazer? Vou jogar só no GPT? Vou dar um Google? Não, peraí, né? Então, eu acho que a gente precisa entender o que você pode fazer e o que você deve fazer. A gente tenta muito nas nossas comunicações traduzir algumas coisas para o cliente final. Então, por exemplo, às vezes você, investidor, você olha lá e fala assim: ah, nossa, isso aqui tá dando 106% do CDI. É bom? É bom. É ótimo. O CDI tá 14,75%. Muito bom. Vai ser ótimo daqui 3 anos? Eu acho que não, né? Qual que é a expectativa em 2, 3 anos que a gente tenha um juros mais baixo? Então, se vai ficar lá só comparando taxa, aí que o brasileiro se depara com a pirâmide financeira que promete 3% ao mês e cai. Exato.
Então, o você poder fazer sozinho não significa que você deve. Então, nosso app, por exemplo, ele é muito didático, muito fácil de usar, você consegue investir em 3 segundos. Você deveria fazer tudo isso sozinho? Não. Então, se você entrar no site do mercado Bitcoin hoje, você vai ver que a gente tem lá muito conteúdo explicando o que é criptomoeda, o que é renda fixa digital, como funciona, como é a tributação. Então, antes de tomar qualquer decisão financeira, a gente precisa estudar sobre isso. Nossa, Bia, acho muito difícil. A gente tem podcast no Spotify, né, que fala um pouco sobre economia tokenizada. A gente tem, poxa, se você der um Google e procurar no YouTube, você tem diversas pessoas explicando o que são esses mercados. Mas procure entender antes. Porque tudo que é bom hoje não necessariamente é bom daqui a 5 anos. E eu vou um pouco mais além. Às vezes é bom pra você, não é bom pra mim. Perfeito. É igual a questão da cripto. Eu tenho um cuidado muito grande quando eu vou falar de cripto, porque assim, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai, desde que eu tô trabalhando no MBA, ele fica assim: eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar Bitcoin. Eu não deixo. Ah, Bia, mas você acabou de falar que a maior gestora do mundo recomenda que você tenha de 1 a 2% do seu patrimônio em Bitcoin. Não o meu pai. Se eu colocar R$ 1.000 do meu pai em Bitcoin, que tá R$ 600.000 hoje, e cair para 550, porque é uma moeda muito volátil num espaço curto de tempo, ela vai do céu ao inferno, a minha vida vai virar um inferno. Ele não vai aguentar, ele não está apto à volatilidade. É o perfil dele. Não é o perfil. E assim, ele tá aposentado, gente, ele depende do patrimônio O dele. momento de Então, vida é outro, né? momento de vida é outro. Eu sou super alocada em cripto, eu acredito, assim, mais que tudo. Eu tenho um percentual muito maior do que 2, 3% do meu patrimônio em cripto. Mas esse é o meu perfil. E se eu não procurar o meu assessor, eu sou do mercado, né? Então eu tenho essa percepção aguçada. Mas se eu não chegar para o Guilherme, que é meu assessor, e falar, Gui, olha, eu tenho muito medo de volatilidade. Se o meu patrimônio for de 100 mil para 98 mil num curto espaço de tempo, eu não vou saber lidar, eu vou querer vender. Toda essa sensibilidade que a gente tem, esse diagnóstico que você falou muito bem, ele precisa ser feito antes. E é por isso que o assessor ele tem que estar ligado que o cliente dele pode pedir por Bitcoin. Ele tem que ter uma plataforma confiável, como o MB, por exemplo, que não mistura o patrimônio do cliente dele com o patrimônio da empresa. Que não vai quebrar, que atende todas as normas do Brasil, né? Que a gente é uma empresa brasileira, que respeita todas as normas dentro do Brasil, que tem regulamentação da CVM, né? Poxa, se o assessor não estiver preparado para ter essa conversa com o cliente, talvez o cliente vai fazer sozinho e Ou vai com se concorrente, né? decepcionar. Verdade. Ou com o concorrente, porque produto é commodity. O que Exato. vocês, né? O que a Vertic está trazendo para o cliente, eventualmente tem em outra plataforma de investimentos. Agora, cabe a nós entender qual que é o propósito daquele cliente, qual que é o objetivo. Poxa, né? Sua esposa tá grávida? Será que a gente não tem que fazer um seguro Muda de muito. vida para você? Será que a gente não tem que fazer começar a fazer uma reserva para se ele fizer uma faculdade de medicina de R$ 20.000 por mês? Você não tem que ter esse valor reservado? Poxa, aí não é o CDI, gente, é a inflação. Mais tempo. Cabe a nós trazer para o investidor que a gente precisa proteger o nosso patrimônio do pior mal, que é a inflação. Que é ter uma reserva de valor, que é diversificar a carteira, que é ter opções de investimento de 20 anos, de 10 anos, de 2 anos, que é o que a gente tenta fazer no MB, trazer produtos de curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo, com diferentes indexadores e que tenham uma rentabilidade acima do mercado, mas sem trazer riscos adicionais. Porque de nada adianta, em vez de eu pegar os 106% do CDI, eu pegar os 140% do CDI, mas no meio do caminho a empresa quebrar. Vira zero, né? O que você vai fazer? Você vai organizar a plataforma lá do maior por menor e vai escolher? Cadê a curadoria? Cadê um CFA olhando, É verdade. né? Se aquela empresa vale a pena? Poxa, a gente faz isso com tudo na nossa vida. Por que a gente não faz com o nosso dinheiro? Verdade. A gente passou por alguns cenários. Eu tava lembrando, dois pontos que eu queria citar. 10 anos atrás, quando estourou esse negócio de criptomoeda, o Bitcoin valia cents de dólar, né? É, Eu lembro que eu tava em sala de aula. Eu sempre fui curioso, assim, de estar em sala de aula. Ou fui professor de certificação, tá? E a galera na época começou a me encher o saco. E esse negócio aí do Bitcoin? E não sei o quê? E aí, o que você acha? Tal. Eu falei, gente, eu não sei.
É igual você me perguntar como é que vai estar o dólar amanhã, meu irmão. Eu não sei. E se alguém te falar que sabe, corre. Não tem como. Petróleo é em dólar. Tudo é em dólar no mundo inteiro. É a moeda, né, corrente aí de contratos comerciais, de comércio exterior com o mundo inteiro. Apareceu um negócio aí que tá falando que vai mudar o dólar. Vocês acham mesmo? Não vai acontecer. O que deve acontecer deve ser regulamentado ou deve sumir do mercado. O governo De americano duas, manda uma. explodir alguém aí e acabou. Ou vai virar uma reserva de valor. Não sei, sinceramente, assim, nada no mercado financeiro, quando surge, quando aparece, ou vai ser regulamentado, ou as instituições, ou vai ser tributado, alguma coisa vai acontecer, não vai ficar do nada. Ah, tá bom, vou vender imóvel agora, vou aceitar o Bitcoin e dane-se o governo. Não, não vai acontecer isso. O governo ele vai entrar em algum momento, ou os governos no mundo, né, regulamentando, tributando, senão você vai abrir uma margem ferrada para lavagem de dinheiro. Perfeito. No começo a gente viu operações envolvendo terrorismo, narcotráfico usando, e isso era ruim. Então não é ruim também a regulamentação, de forma alguma, e a tributação. Não vai acontecer por uma questão de regulação. Eu errei na época de não ter comprado, né? Aconteceu tudo isso. Devia ter comprado. E hoje, aí falando de asset allocation, que a gente estava falando agora, o que a maioria dos assessores, dos profissionais de mercado erram bastante? Eles pegam a carteira de investimento do cliente, o perfil, o investimento, o prazo, blá, 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 horizonte de tempo, tá. E eles esquecem de colocar investimentos alternativos na alocação. E eles esquecem de colocar um negócio muito importante que o Gui fala bastante, que é o seguro de vida na alocação. E aí? De novo, vamos ter família. E aí, como é que faz? Com meus filhos aí em casa, com meus cachorros, entendeu? Então, assim, a gente tem que dar um passo a mais do ponto de vista de planejamento financeiro e assessoria no Brasil. Mais ou menos o que é nos Estados Unidos hoje. O assessor da família, ele não é um assessor de investimentos. Não. Ou melhor, ele é, mas o investimento para o assessor não é investimento financeiro no CDB do banco. Investimento é tudo. Se eu quiser hoje morar numa casa e construir uma piscina porque eu quero minha família maior, é um investimento. E eu quero que alguém me aconselhe se vale a pena fazer à vista, se não vale, se vale a pena comprar um consórcio, se vale a pena botar o meu dinheiro numa cripto com juro mensal, para esse juro mensal eu pagar a minha obra. Eu preciso de um tipo desse de assessoria. Então a gente desenha o que na Vertical? Uma asset allocation mostrando para a Bia todas as possibilidades possíveis. Bia, ó, esse percentual do patrimônio é para 10 anos. Esse aqui é para liquidez imediata. Esse aqui, ó, você vai pegar X% do teu patrimônio para comprar um seguro de vida, para que se você morrer, você deixar tantos milhões para teu filho. Para não ter que pegar teu patrimônio. Ó, Bia, esse percentual é para investimento alternativo. A gente vai comprar algumas hipóteses de risco no mercado. Esse aqui não, isso aqui é segurança. Então, assim, falta, eu acho, no Brasil muito essa visão macro e ampla sobre planejamento financeiro. As pessoas são muito limitadas num produto. O consórcio, o financiamento, o investimento, o CDB, as ações. Você conversa com um cara de mesa hoje, ele só quer falar de ações. Não, o investidor ele tem tudo, inclusive investimentos que não são financeiros. E aí? Você não sabe falar de imóvel? Tem que aprender. Você não sabe falar de navio, de avião? Tem que aprender. Tem que ver como é que funciona um consórcio de avião. Eu estudei isso, eu sei. Entendeu? Eu sou CFP, né? Então eu tenho muito essa visão de planejamento financeiro. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente está estudando planejamento financeiro é que a gente precisa olhar para a rentabilidade do nosso patrimônio no longo prazo. Porque eu sempre falo, é muito difícil você chegar nos primeiros 100 mil. Mas depois que você chega nos 100 mil, é muito mais fácil chegar no 1 milhão. Porque no Brasil, no Brasil, porque nos Estados Unidos são juros simples, tá? É vezes 12, não E é pronto, né? elevado e pronto. Aqui a gente tem juros compostos. Então pensa assim, às vezes você pensa, poxa, mas será que o CDI mais 0,75 para o CDI mais 1,75 faz diferença? Em 30 anos, muita. Principalmente juros compostos. Nossa senhora. Muita, muita diferença. Então, tá na hora, eu acho que são duas coisas muito legais que você falou. Primeiro, a gente tem que olhar para o portfólio do cliente para tudo. Poxa, não, mas eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais. 9 milhões é imóvel, tá errado? Tá errado. Contrário também. Mas imóvel é seguro. Peraí, gente, mas é ilíquido, né? Se você tiver algum problema. E seu seguro de vida? Seu filho vai conseguir pagar? Você vai ter que vender o imóvel para pagar alguma coisa? Então, só que ao mesmo tempo eu acho que o brasileiro ele é míope.
Ele olha tudo muito de perto. Eu tenho certeza. Ele olha assim, ele olha pro mês da carteira dele, pros 3 É. meses da carteira dele, e ele pensa até o final do ano. Poxa, eu fui assessora, quantas vezes um cliente me ligou e falou assim: ah, mas eu preciso resgatar 1 milhão. Por quê? Não, eu comprei um apartamento. Não dá. No nosso planejamento, você não me falou que ia comprar um apartamento. Ah, mas surgiu a oportunidade. Legal, mas não é agora. A gente tem uma alocação de 10 anos na sua carteira. Você tem uma liquidez de 15%. Você tá gerando receita ainda, né? Você não me falou que você precisa do dinheiro de um dia pro outro. Entendeu? É muito. E essa percepção do brasileiro que é tudo pra hoje tá errada. Não é pra hoje. O seu Educacional. dinheiro não é pra hoje. O seu dinheiro. Eu tenho 30 anos. O meu dinheiro, gente, não é. Óbvio que a minha reserva de liquidez é pra qualquer emergência que eu tiver, etc. Sim, com certeza. Agora, o meu patrimônio não é pra hoje. Ele é pra daqui 40 anos. É horizonte, né? A gente tem que ter um horizonte, por isso que eu tenho que pensar no seguro, por isso que eu tenho que ter um imóvel, por isso que eu tenho que pensar em alocação, no alternativo, na cripto, na bolsa. Por isso que eu tenho que pensar em tudo. Mas enquanto a gente estiver olhando só para aquilo que está acontecendo imediatamente no mercado, sabe o que a gente vai ficar fazendo? O CDI sobe, a gente vai pôr tudo em CDI. Aí vai acontecer. O que acontece com o CDI depois que ele sobe? Ele desce. Aí sua carteira vai ficar uma droga. Você vai falar, nossa, mas eu tô ganhando 6% ao ano. Sim, porque quando o CDI subiu, você só queria perseguir o CDI. Aí o que vai acontecer? A inflação vai subir. Ah, não, mas eu não tinha inflação porque a inflação tava baixa. Então, mas agora seu patrimônio tá sendo depredado porque você não tem inflação. Passamos agora com um cenário de Selic a 2, Exato. inflação a 6. Olha. E aí que entra, tá? Essa facilidade que o MB tem, essa qualidade que a gente tem de ter mais eficiência tecnológica, faz com que eu tenha produtos mais curtos. Então, eu consigo surfar melhor essas oportunidades. Poxa, eu tenho um produto de CDI mais 3 de 2 anos e meio. É um atleta. Lutando contra que a gente fala, um obeso. É. O cenário mudou, a chuva caiu, você consegue se movimentar. Exato. A debênture de 30 anos não consegue. Não consegue. Então, eu não tô dizendo que a debênture de 30 anos é ruim. É também uma estratégia. Sim. Poxa, eu tenho na minha carteira NTNB 2060 que eu comprei agora, porque né, era uma super Espetacular. oportunidade. E eu vou carregar, não vou ficar vendendo a hora que curva fechar. Não, eu vou carregar. O ponto é, a gente consegue, com eficiência tecnológica, em vez de trazer um produto de 20 anos, trazer um produto de 2. Então, você quer acompanhar mais o CDI? Entra no MB, pega um produto de 2 anos. Vamos surfar o CDI alto. A gente tá trazendo agora um produto que deve virar IPCA mais 10. Bora entrar no IPCA mais 10. Ah, mas a inflação tá baixa. Tudo bem, mas nos próximos 4 anos ela vai se ajustar, né? Uhum. E o CDI não vai ficar em 15. Vamos tomar um pré. Verdade. Eu tenho medo de tomar pré-fixado no Brasil. Eu também. Tem um dado. Eu também tenho, tá, investidor? Vamos pegar um pré de 2 anos. Tem um dado importante. Sabe esses simuladores de índices? Simuladores que tem na internet aí um monte. Qualquer um aí. Você coloca no Google simulador de S&P, simulador índice de inflação. Eu tenho mania de colocar os principais no simulador e mostrar para o investidor. S&P, Bolsa Americana, Bolsa Brasileira com dólar, sem dólar, o nosso CDI, a inflação, que é um índice chamado IMA, Índice de Mercado da Ambima, IMA-B, que mede né, o que as NTNBs deram nos últimos anos. E eu coloco lá umas 10 coisas, ouro, sei lá, né, índice de tudo para mostrar para o investidor o quê? Nada nos últimos 10 anos superou, exceto a Bolsa Americana e o ouro, a inflação mais 5. Por que você comprou a B60? Se em 20 anos nada superou a inflação mais 5, você deve ter comprado a IPCA mais 7. 7, Provavelmente. 12. Exato. IPCA mais 7 ao longo de 10 anos versus inflação mais 5. Se inflação mais 5 já é sensacional, num gráfico dos últimos 10 anos, você vai ganhar uma bela correção no teu patrimônio. E é isso que a gente tenta colocar para o investidor em planejamento financeiro, que o longo prazo, quando você toma boas decisões na hora certa, legal. A gente tem alguns casos assim meio loucos de investidores que venderam para ele, na época da Selic a 2, 3%, taxas pré-fixadas a 5, a 8. Eu acho que legal esse negócio. Na época eu compraria a 5% para um ano, né? Mas não para 10.
E aí tem casos, né, que chega pra gente, e agora? Eu falei, agora já era, cara. Agora você vai ficar ganhando 5, 6 aí durante 10 anos. Se for pra sair, vai tomar. Se tomar, vamos fazer o quê? Aí começa a entrar uma conversa ruim, aí entra em questões jurídicas, no final das Por contas, isso que o entendeu? problema não é o remédio, é a dose. É a dose. Exato. Então, a gente tem que ter uma estratégia de carteira de longo prazo, mas a gente tem que ter uma estratégia tática, né? Que eu consigo movimentar rápido. E o que a gente está tentando fazer no MB é isso. Eu tô tentando trazer uma rentabilidade mais agressiva, mas com durations mais curtos. O que que é o duration, né, gente? É o tempo que você leva para receber o seu dinheiro investido de volta. Payback. Coloquei 5 mil, voltou 5 mil. Esse é o tempo, esse é o duration. Então, meu duration médio no MB hoje é 1 ano e meio. Num país como o Brasil, que até o passado é incerto, né, que tudo muda muito rapidamente, é importante a gente ter esse tipo de alocação. E, poxa, com uma rentabilidade mais atrativa, numa empresa segura de 12 anos, auditada, né? A gente teve em 2021 o SoftBank, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, investiu na gente 250 milhões de dólares. Mais de R$ 1 bilhão na época. Tipo, empresa robusta. Então, vamos criar uma estrutura dentro da estratégia de investimentos do cliente, de você investidor, que você consegue alocar ali uma parte em renda fixa digital. Ai, Bia, eu tenho curiosidade para saber de cripto. Tem estômago? Tenho. Então vamos. Coloca 1% do seu patrimônio. Mas no longo prazo, cripto é longo prazo. Se você, investidor, está procurando cripto porque o seu amigo no churrasco de domingo falou que ficou milionário com cripto, você vai perder dinheiro. Com certeza, eu não tenho dúvida. Bendita segunda-feira, né? É. Que o cliente chega, meu amigo ganha 6, ganha 7, ele fez Bitcoin, triplicou o dinheiro. Não vai acontecer. Sabe o que a gente brinca A com o gente investidor? breca direto o cliente na segunda-feira. Tem que brecar mesmo. Sabe o que a gente brinca com o investidor? Se você receber uma notícia maravilhosa, que isso aí é a melhor oportunidade do mundo, já não é mais, porque não ia chegar em você. Nem em mim, né? Não ia chegar na gente. Se o negócio fosse maravilhoso, o dono da startup que sabe lá, ué, nós não. E não tem como, assim, não dá pra gente trabalhar com imediatismo, né? Você falou, poxa, a inflação mais 5. Nos últimos 20 anos, o Bitcoin, ele praticamente em todos os anos superou todos os índices de mercado. Assim, eu esqueci de citar. É que eu tiro isso Não, dessa mas análise porque Porque é muito volátil. muito volátil. E assim, mas os 2 anos, alguns 2 anos que ele ficou abaixo também atropelou, né? Machucou, né? A queda é livre. Então, se o cliente ele não tem essa visão de longo prazo, não faz sentido ele entrar. É o seu pai que Porque você falou. ele não vai entrar hoje para dali 6 meses ficar milionário. Gente, isso chama pirâmide financeira. Verdade. Não tem como. É impossível ganhar dinheiro fácil. Eu faço analogia com meus clientes assim, pô, a maioria é empresário ou executivo de empresa, um dos dois. Dificilmente uma pessoa tem muito dinheiro que se não for um dos dois, né? Tem os herdeiros da vida, tem sim os executivos muito grandes que não deixam de ser empresários, porque para você ser um executivo muito grande numa empresa, você tem que ser a proporção do sócio do dono, senão não vai, né? É fácil você abrir uma empresa hoje e ganhar 20% no ano? Muito Não, difícil. abre a padaria ali na esquina, ganha Muito 20% pra eu difícil. ver, vai. Abre uma loja de carro, ganha 20% pra eu ver, de imediato. Eu sei que tem margens muito maiores. É. O próprio Flávio Augusto fala bastante das empresas dele, é o nosso bilionário brasileiro, mas não é fácil assim. Tô falando do Flávio Augusto, não é do Zé das Couves. Então, assim, pô, se alguém te oferecer um negócio tão maravilhoso pra ganhar tanto dinheiro, com tanta liquidez e tão bem assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem. Não tem um pouquinho de senso crítico. É igual chegar no médico com uma doença terminal e ele falar pra mim que eu tomo aspirina e melhoro. Não existe isso, assim. Não. Bia, curiosidade. Tá? Falamos do MB, falamos do mercado financeiro, de planejamento financeiro, da Vesca, da XP, blá, blá. Você é encantadora. Você é obrigada. muito inteligente. Obrigada. Você é muito jovem. E a gente tem, te falei, né, fora das câmeras, os nossos projetos. Eu considero que quando a empresa se presta a formar um profissional, a formar igual a gente está tentando fazer lá, e estamos conseguindo aí formar uma galera, molecada que entra no mercado financeiro com muita intensidade. Eu me emociono, eu gosto disso. O Guilherme também, pô, entrou nessa agora, ele... É muito gostoso você formar uma pessoa, você dar uma carreira para uma pessoa, você direcionar, sabe? Eu vou ser pai, você já é pai, você quer ser mãe. Seria sensacional o teu filho entrar numa empresa que tem essa veia cultural de formação, de educacional, que é o que a gente tem. Quem é você? Né? Porque onde você começou? Eu sei que era um assunto para a gente começar no começo, mas eu queria que você primeiro mostrasse tudo que você é como profissional, que é sensacional. No 32 anos, já é o CFP. Você achava que era uma menininha, né? Por telefone. De longe, eu falei, nossa, A já vi uma voz fina. criança. Por quê?
Porque o que você vai contar para nós, que é a tua trajetória, um pouquinho onde você trabalhou, o que você fez, onde você tá, onde você quer chegar, primeiro vai motivar, porque você é muito jovem. Pega um cara hoje de 25 anos, de 22 anos, ele está muito perto de você. Da gente ele tá um pouco mais longe, a gente tem quase 20 anos a mais. É verdade. Às vezes eu fico no meio da molecada ali fazendo alguma coisa, fazendo uma revisão de carteira com o cliente. Eu sei que ele olha para mim e fala, pô, legal, esse cara é bom. Mas eu tô quase 20 não, mais 15 anos na frente dele ali, pelo menos. Você não, você tá mais próxima deles ali. Você se desenvolveu rápido. Você falou para mim que você tava em segmentos júnior, como o top lá que você falou que passou. E aí eu vejo você falando agora, eu falei, pô, pera, essa menina é fora da curva, velho. Ela, né, ela se desenvolveu muito rápido para a idade que você tem. Deve ter alguma questão espiritual aí no meio, que você deve ter espírito velho, com certeza. É, Minha alma é antiga. certeza. Eu conheço bem esse tema. Mas conta para nós aí, você, Tá, essência. a minha história é meio. Eu gosto muito da minha história, assim. Eu, eu sou do interior e minha família é muito simples, né? Meu pai não teve oportunidade de estudar, ganhou a vida com muito trabalho, eu admiro muito ele. Que legal. Qual o nome dele? E José Antônio. Beijão, seu José Antônio. E a minha mãe largou tudo pra criar minha irmã e eu, né? Eu tenho uma mais velha, de 7 anos mais velha que eu. E eu não gostava muito de estudar, né? Assim, coitado do meu pai, ele tinha muita dificuldade comigo porque eu lembrava muito ele, porque ele não foi afim de estudar. Só que ele sabe o quanto isso prejudicou ele na carreira dele. Então ele pegou muito no meu pé, muito, muito no meu pé, muito mesmo. Até o ponto em que eu comecei a gostar muito de estudar, fiz uma faculdade pública, administração, Legal. e eu fiz o EM, né, em Maringá, então eu saí de casa com 18 anos para estudar fora, que me desenvolveu pra caramba. E eu sempre fui uma das melhores alunas da faculdade, me envolvi com consultoria, com iniciação científica e comecei a valorizar muito. é, e- e- foi muito estranho, porque quando as pessoas começaram a falar, nossa, a Bia é muito inteligente, foi um adjetivo que eu nunca tinha usado pra mim, entendeu? Entendi. Mas foi porque realmente eu comecei a me esforçar muito. E eu queria muito, sempre quis muito ter dinheiro. E pra mim, ter dinheiro significava trabalhar no mercado financeiro. Então, era meu sonho. Só que, gente, naquela época, a XP não era gigante, não tinha escritório de agente autônomo em Maringá, no Paraná, né? Interior do Paraná. Entendi. Então, eu consegui entrar no Itaú. Eu era estagiária de crédito consignado. Depois, virei caixa. E eu queria vir para São Paulo para trabalhar no mercado financeiro, mas não conseguia oportunidade, porque o mercado financeiro de São Paulo é muito fechado. Você tem que ter feito GV ou INSPER, né? Assim, para você entrar numa grande instituição. E eu não tinha como vir para São Paulo sem trabalhar, porque não tinha como meus pais me bancarem. Então, o que eu fiz foi, eu consegui um emprego na indústria farmacêutica e eu vim para São Paulo para ser representante da indústria farmacêutica. E com o dinheiro da indústria farmacêutica, meu pai me ajudou muito também. Eu consegui pagar uma pós-graduação de mercado de capitais no INSPER. Ah, que legal. E eu trabalhei 2 anos como rep, né? Que a gente chama rep, né? A malinha, né? De pra cima e pra Representante. baixo em São Paulo, indo em médico. E com 1 ano e meio de INSPER, eu consegui entrar no programa de novos assessores do Top Advisor no Safra. Legal. Então, foi onde eu tive a minha primeira oportunidade no mercado financeiro. Comecei a construir minha carreira lá. Em 6 meses, fiquei em primeiro lugar do Brasil no Safra 2 vezes. Ganhei um bônus na época que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ganhar. Que legal. E no dia que entrou na minha conta, eu liguei pro meu pai e falei, pá, eu vou chorar. Ah, Já deu começou certo. com a Ah, que vermelhinha legal. já. Eu, eu ganhei isso aqui de dinheiro e ele chorou comigo. Então, eu realizei meu sonho estudando muito. E eu não queria entrar no Safra. Eu tinha muito medo, eu achei que eu não fosse conseguir. E o meu namorado da época, que hoje é meu marido, sempre trabalhei em mercado financeiro. Ele falou: Bia, eu já conheci diversas pessoas na minha vida. Eu sei sentir o cheiro de talento. Você é capaz, vá. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu fui, graças a ele, e mudou minha vida, assim. Hoje eu tenho uma vida financeira muito confortável, eu aprendi muito. E por isso que eu faço questão, eu sou muito didática, eu tenho facilidade de ensinar as pessoas. Então eu faço questão de participar de um podcast como esse. E
E foi assim, eu não era de mercado, eu me tornei de mercado, me deram uma oportunidade, que é o que vocês estão fazendo hoje, com pessoas jovens, de trazer essa educação. E eu acho que o mercado de assessoria pode mudar a vida das pessoas, mudou a minha, sabe? Então, é uma história um pouco diferente, assim, É mas igual a eu tenho nossa. muito orgulho, é. Igual a nossa. Os dois aqui também. Nossa senhora, nem me fale, falei. Até hoje, né? Até hoje, ela também, workaholic, A pelo gente jeito. rala muito, É. né? Mas, assim, foi uma super realização. E graças porque lá atrás alguém me deu a primeira oportunidade, sabe? Alguém enxergou em mim que eu conseguiria e eu consegui, né? Depois Puxou fui pra pelo XP, braço, né? etc. E hoje tô no MB fazendo algo completamente diferente. Saí muito da minha zona de conforto, mas acredito muito no projeto. Por isso que eu sou sócia e por isso que eu tô aqui hoje com Que vocês. legal, Não, parabéns. o 30, nem estudo. 32 anos. E a gente acredita É. muito nisso, que o estudo ele é transformador. É. Tua história é igual a minha, lá atrás também não gostava, não gostava de ficar na rua empinando pipa, jogando É. bola. Dois Mas eu vagabundos tinha também. que estudar porque era bolsista numa escola particular, então não tinha como, se não estudasse, perdia a bolsa. Pelo menos um 7 tinha que tirar. Mas é muito louco, pô, pra gente também, que vem de família bem simples, sempre muito próximo, muito amorosa, mas financeiramente bem deficitária, o que mudou foram os estudos. E a gente queria até te fazer uma provocação. Grava alguma mensagem, dá alguma ideia ali pra galera que tá com a gente hoje, que tá em outras empresas, que tá no mercado procurando, poxa, é possível, não é? Continuo aqui na minha função sem demérito nenhum, mas que eu não tenho uma perspectiva tão grande no médio e longo prazo, porque eu sou de uma família simples, porque moro na Zona Leste, no extremo da Zona Sul. O que que você falaria pra essas pessoas hoje? Ah, eu acho que a gente precisa acreditar acima de tudo. E eu acho que o que impede, às vezes, a gente é insegurança. Então, o que mudou muito a minha vida foi ter pessoas do meu lado que realmente acreditavam em mim, que falaram, vai lá, faz. Então, esteja num meio de pessoas que vai te impulsionar e não a pessoa que vai falar, poxa, você tem certeza? E se der errado? Não é essa pessoa que tem que estar do nosso lado, né? Tem que ser a pessoa que vai tirar a gente da nossa zona de conforto. E acho que além disso, é não colocar a responsabilidade no outro, né? Eu demorei muito tempo para entender que eu precisava estudar. E, assim, eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Eu gosto muito de reforçar isso. Eu estudei muito. Se eu Eu estivesse do teu lado, sei, eu ia te dar um abraço. Eu falo a mesma coisa. Eu É. sou burro. Realmente, eu sou burro. sabe? Eu tava falando com o Edu ontem, o Edu, nosso nerd lá, né? O Edu Mansur. Ele deu entrevista sobre offshore aqui com a gente. Eu falei, Edu, deixa eu te falar um negócio. Ele é um cara muito bom de análise de perfil. Vê se eu tô errado. Eu sou burro, velho. Burro no sentido de eu preciso estudar mais que a média. Tem que ler 3 Só vezes o que é o mesmo seguinte, texto, né? só que eu vou ler 3 vezes, eu vou ler 10 vezes. Você não tá entendendo? Eu sou determinado. Porque a gente deu aula junto na mesma escola. E aí eu brinco que eu era o professor mais burro, só que a minha aula era mais legal. Por quê? Eu sou intenso, sou esforçado. Eu vou tirar, velho. Eu vou tirar o mesmo CFPI e pronto. Ele passa de primeira porque ele tem lá a memória fotográfica dele, eu não. Minha memória não tem nem foto. Mas eu vou fazer. Então, o Guilherme é assim também, ele vai pra cima. Então, não é ser inteligente. Inteligente pra mim é isso. É você ter o foco, é você ter a determinação. Tem tanta gente que é tão inteligente, mas não é produtiva. Depois que você terminar, eu vou até fazer algumas colocações sobre E isso. eu acho assim, tem gente que tem muita facilidade, né? Poxa, isso é ótimo. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade, aproveite. Eu não era essa pessoa. Eu sempre precisei quebrar o conhecimento de maneiras mais simples para eu conseguir entender. Só que também a hora que eu entendo, sabe, que eu quebrei aquilo e que eu consegui traduzir aquilo para a maneira que o meu cérebro funciona, eu consigo repassar isso com muito mais facilidade. Multiplica. Então é por isso que eu acredito que eu tenho essa capacidade de ensinar boa, porque eu realmente quebro aquilo da maneira mais simples possível para eu conseguir repassar aquilo. Então, poxa, não se limite para quem você era, ou, poxa, às vezes você não teve um pai que te incentivou, eu tive, né? Graças a Deus eu tive. Mas se seu pai não foi o cara que te incentivou, deixa ele no seu passado. Acha um marido, um amigo, um parceiro, um colega, que é a pessoa que vai te incentivar. Porque sozinho você não vai conseguir. Eu tenho uma tatuagem que tá escrito: Felicidade só é real quando compartilhada. Tudo na sua vida você só vai alcançar se você tiver pessoas legais do seu lado. Então, meu pai e minha mãe eram difíceis, meus pais faleceram. Eu acho que tem gente que teve muito mais dificuldade na vida do que eu tive. Eu tive uma base muito boa, muito sólida.
Mas, poxa, se a sua não foi, procure pessoas hoje na sua vida que vão contribuir com o seu crescimento. Porque se você ficar se limitando a as pessoas que você vive, que não estão afim com nada, que só querem saber de beber, que não são pessoas espiritualizadas, que não estão pensando no propósito e no objetivo delas, é isso que você vai ser. Porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Eu acredito muito nisso. Então, Uhum. assim, eu tenho uma coisa muito boa que é eu convivo todos os dias com uma pessoa muito acima da média, que é meu marido. Que legal. Então, Ah, eu quero ser igual a ele. Se eu convivesse com uma pessoa abaixo da média, talvez eu ia estar super satisfeita com o que eu sou hoje. e Não, mas nunca eu vai quero ser estar. mais. Pelo que você falou dele, você nunca vai estar. Você sempre Não, Vai ter que admiro correr muito. muito. É Mas difícil sabe ali, viu, Gel? uma coisa muito, muito legal em relação a isso? A gente tem um perfil parecido. O Gui também tem alguns desses como é que é? Insights, né? Sim. Nós somos executores comunicadores. Tinha uma amiga minha que falava muito isso pra mim. Falei, velho, você não é inteligente, você não é nada do que você acha que você é. Você é comunicador e executor. É igual a galinha, põe ovo e sai gritando. É isso. É isso. E é verdade, nós somos assim, por isso que a gente está na posição que está em relação a vendas, a comunicação, a lidar com pessoas, lidar com cliente. Porque a gente. O que que é o nerd, né? O nerd aprende de 0 a 100 100. Nós não, nós aprendemos de 0 a 100 em 20%. Só que ele multiplica 1%, a gente multiplica os 20. Tudo que a gente aprende, a gente multiplica. E é o que a gente está fazendo lá na empresa hoje, né? A gente vai no meio da molecada, a gente ensina tudo que a gente sabe. Não, e é muito É trabalho isso. envolvido, esforço, tempo. Eu acho que não é todo mundo que tá disposto, né? E É tá tudo bem, verdade. se você não tá disposto, beleza. Mas saiba que vai ter alguém que vai estar disposto, que vai acordar e dormir pensando nisso. É verdade. Você já viu o Thales da G4 falando um negócio sobre esse negócio de pobreza aí? Que saiu da pobreza, que ele foi muito inteligente da parte dele. Ele, lutador de jiu-jitsu agora também, né? É. Tá lá, campeão competindo. E ele fala, ele era pobre, tem toda uma história triste por trás, foi órfão, blá, blá, foi criado por um tio-avô, alguma coisa assim. E ele fala, o que que é legal do pobre? Não tem opção. Ou vai ou não vai, ou vai, velho. Não O único tem, caminho é pra cima, né? não tem. É igual o que o meu cliente falou. Tem que contratar mãe de família com 3, 4 filhos separada. É, porque aí não tem muita Porque é opção. isso, Vai não tem trabalhar com opção, sol, é. com chuva, doente, feliz, triste. Eu acho que é o caso de nós três aqui, pobre, ou vai ou não vai. E aí o rico, ou o cara que tem mais de uma opção, Poder de beleza. escolha, né? Esse, pra ele é mais difícil, tá? Porque ele tem escolha. Ele pode ficar em casa, ele pode esperar a herança. Nós não. Você, pelo que você tá contando, e nós dois aqui, Não vai ter velhão, jeito. olha pra cima e vai. Esse foguete não pode dar ré, não, cara. Se É, o fogo não acender, alguém tem que botar o fogo no teu negócio ali, senão não vai. É a pior que é verdade. verdade mesmo. Mas eu acho que com tudo que vem mudando, tudo, se a gente parar pra pensar, porra, tecnologia, É, banco, corretora, principalmente depois da pandemia, muito se fala de agora de psicologia, de neurociência, todas essas questões envolvendo comportamento. Eu me arrisco a dizer, a minha opinião é que inteligência hoje não é mais o cara do livro, não. O cara do livro ele tem aquela competência mais alavancada que os demais. Competência do ser humano hoje é quem consegue usar da melhor forma todos os dispositivos, as ferramentas que ele tem. Então a gente fala isso direto lá no escritório. Poxa, se eu pegar um texto hoje, se o escritor, o estúdio falou, ó, grava um texto de 3 linhas, preciso que você grave em 1 minuto, não vai dar certo. Vou precisar ler umas 30 vezes aquilo. Só que eu vou fazer da melhor forma possível que eu consigo, e se ficar ruim eu vou refazer. E eu vou usar aquilo. Quantas vezes necessário. Exato, e eu vou usar aquilo para me divulgar para o máximo de pessoas possíveis. Pode ter uma pessoa que faça isso muito bem, com a vontade, faça muito melhor, mas com a vontade ela vai deixar aquilo guardado na gaveta. O que, que vai acontecer? Nada. Nada. A potencialização que você acaba fazendo com o teu resultado, que é a história do pato e da galinha, porra, é substancial. Então acho que a gente faz isso muito bem, a gente comunica o dia inteiro. Pô, fiz uma operação legal para um cliente meu, o cliente agradeceu, a gente faz questão de dar um print e mostrar pros moleques. Falou, bichão, aqui ó, é possível, vem aqui que eu vou te ajudar a fazer pro seu cliente agora que você nem tem ainda. Eu vou te ensinar, vou desenhar na lousa de trás para frente. E a gente crê muito que, enquanto mais você ensina, mais você aprende. Com certeza. Então, na verdade, você está se ajudando, você não está ajudando o próximo. Porque muitas pessoas hoje represam a informação. E quando a gente montou a empresa, a Vertic, nosso principal interesse era esse. Falar, poxa, eu quero montar uma empresa, sim, com fim lucrativo, não estou fazendo Óbvio. filantropia, quero ficar rico em algum momento porque eu não nasci assim, mas o mais importante, eu quero para a sociedade, tanto quem for cliente quanto não for, sociedade de forma geral, devolver tudo que eu aprendi nesse longo tempo aí de 20 anos de carreira, de forma bem disruptiva, de forma que a dona Maria que esteja cozinhando consiga acessar e entender, mas o seu João também, que é um empresário super renomado, numa multinacional, também vai conseguir se conectar com essa mesma informação.
Então, essa é a grande dificuldade hoje, que a gente enxerga no mercado ainda e que a gente tenta não pecar dentro de casa todos os dias. É isso. É ter Verdade. uma comunicação fácil e ensinar a nossa molecada lá a crescer com esse espírito. E às vezes as pessoas perguntam pra gente. Acho que talvez você se encaixe nessa situação, porque hoje você é sócio de uma grande empresa. Uhum. As pessoas perguntam, pô, vocês não ficam com medo de ficar preparando esse moleque durante 1, 2 anos e Pergunta, amanhã ele ir embora? Né, Marcos? Diversas vezes a pergunta gente ouviu direto. isso. É. De amigos nossos de outros escritórios. A gente fala, cara, de verdade, nenhum medo. Se sair, que saia um ser humano e um profissional melhor. E se ficar, eu vou ter certeza que a qualidade do trabalho dele vai ser superior à da tua empresa, que vocês estão represando a informação. Porque ele vai ser muito mais comprometido. Assim, é muito diferente o olhar que você tem para a empresa em que você é sócio. Eu não olho só para o meu trabalho, né? Para aquilo que. Pô, eu tenho meu to-do lá que eu preciso fazer, eu tenho minha agenda, etc. Mas eu não olho só para isso. Eu olho para como que esse podcast vai impactar os outros canais no MB. Não só para minha caixinha, porque eu sou sócio, eu quero a empresa tendo mais e mais sucesso nos próximos 100 anos. Então, você começa a olhar muito mais no longo prazo. E quando você forma alguém, assim, todas as pessoas que passaram pela minha vida, que me formaram de alguma maneira, eu lembro até hoje, eu sou grata até hoje, mesmo que hoje eu esteja em outro lugar. Então, assim, você ter esse impacto na vida e na carreira de alguém, gente, isso é muito especial. Isso é humano, né? Ah, É o que a gente está falando aqui, é a humanização do processo. Muita gente acha que é só uma questão profissional, só uma questão financeira, e não é. Só números, Humanização do processo. Todo mundo que já teve um gestor que marcou na vida lembra desse cara. Eu tenho. Para finalizar esse ponto da minha parte, a pessoa que eu mais sou grato até hoje, profissionalmente falando, foi quem me deu meu primeiro emprego com carteira de trabalho assinada, porque se não fosse esse emprego, eu não conseguiria ter entrado na faculdade. Se eu não entro na faculdade, eu não começo minha carreira. Se eu não começo minha carreira, não chego em lugar nenhum. é um ciclo virtuoso, né? Esse cara é um zelador de um condomínio. Eu era porteiro. Eu fiquei lá 1 ano trabalhando de porteiro até eu conseguir a minha primeira faculdade. Pagar a minha faculdade, senão eu não conseguiria, não tinha como. Eu morava numa cidade interior, assim. Não tinha oportunidade de trabalho. Igual você vê lá do interior. Não tem, né? Não é a mesma coisa de São Paulo, onde você tem um monte de acesso. E o cara tá lá, meu amigo até hoje. Eu tenho uma admiração, uma consideração de família. E é isso, no final das contas. Outras pessoas me ajudaram no mundo corporativo, nas grandes empresas, óbvio. Tenho gratidão para um monte de gente, só que já é outro patamar, né? Não, e marca, né, a gente acaba marcando mesmo a nossa Exato, é o que você história. falou, poucas pessoas pegam no teu braço e te dão oportunidade quando você tá ali querendo. E por isso que a gente não larga a mão desse projeto. A gente às vezes abre mão de contratar assessor sênior para contratar mais pessoas em formação, mais jovens ou em transição de carreira. Porque a gente sabe que tem muita gente com muito potencial, é só dar Tem. uma puxada, entendeu? E para nós acaba sendo melhor também, gera um conteúdo cultural dentro da empresa muito bacana. Até os mais velhos adoram. Acabei de receber uma mensagem, Marcos, estou aqui desde 8 horas da manhã. Uma das assessoras sênior, que com a nossa ausência hoje está lá no mesão digital, que a gente pediu uma ajuda, né, para ela, e ela tá feliz da vida. Porque ela tá no meio de uma galera com muita energia e tá se sentindo bem de estar ali podendo ajudar. Isso é muito bom. É. Você tá convidada para ir lá, inclusive, com os dias que você quiser participar de uma manhã com a gente lá. Com Vai ser certeza, eu vou demais. adorar. Com certeza. Isso aí? Da nossa parte, acho que é isso. Agradecer bastante tua disponibilidade de tempo, uma agenda Obrigada. bem apertada. Conseguiu doar essa manhã pra gente aqui. E aí o que eu quero pedir pra você de fechamento, pra você gravar como se fosse um story, uma mensagem bem forte pra gente soltar pro público geral, de empreendedorismo, da tua virada de chave de quem veio do interior, passou pela indústria farmacêutica, CLT no Safra e hoje é empresária. Oi, pessoal, eu tô aqui para conversar com vocês hoje, convidar para esse podcast. Eu tive uma super virada de chave na minha carreira. Eu era da indústria farmacêutica, fui para o mercado financeiro, consegui realizar muitos sonhos através do mercado financeiro. E hoje eu estou na maior plataforma de ativos digitais do Brasil e a terceira maior tokenizadora do mundo. Eu vou falar de cripto e renda fixa digital, investimentos muito bons e contar um pouco da minha história. Espero que vocês gostem muito, que esse podcast foi muito bom. Obrigada. É Muito. isso. Obrigado, pessoal. Mais um dia, mais um podcast. Hoje tivemos a oportunidade de receber a Bia, Mercado Bitcoin. Assistam e dêem a opinião, MB. comentem, participem com a gente sobre o MB. MB Bora. melhor, né? Abraço. Fui.